nós vamos falar sobre o Sequelize. A gente vai comentar sobre o Sequelize e a gente já vai falar sobre a configuração do Sequelize. Tá? Eu acredito que o Sequelize ele seja bem familiar para todos, né? Uma vez que nós já estudamos algo assim muito parecido com essa ferramenta que a gente vai utilizar. Bom, o Sequelize é um ORM. Isso aí já nos faz lembrar de alguma coisa bem interessante aí, né? Na nossa época lá do Java. ORM, Object Relational Mapping. Mapeamento de objeto relacional. Vocês se lembram certamente do Hibernate, que nós já estudamos. E o Sequelize, ele basicamente faz o quê? Mapeamento. Ele faz mapeamento naqueles mesmos moldes do Hibernate. A gente faz o mapeamento das nossas entidades relacionadas ao nosso banco de dados. Então, certamente, esses conceitos vocês já viram, no entanto, a gente vai estar dando uma repassada, né, de que quando a gente trabalha com banco de dados, é muito comum os conceitos de entidade, tabelas, atributos, né? E no contexto de orientação a objetos, os conceitos se voltam para objetos, atributos, propriedades, métodos, até mesmo funções, né? E o papel do ORM é o mapeamento do objeto. Ele vai estar associado a uma tabela lá do nosso banco de dados. Tá? Então, a gente faz uma referência a todos os nossos atributos, a todos os campos lá do banco de dados. A gente cria uma relação das propriedades das nossas classes com os campos das entidades do nosso sistema de banco de dados, do nosso sistema, obviamente, da nossa estrutura de banco de dados. Agora, não é só isso, o Sequelize também, da mesma forma como outros, né, ORM fazem, ele nos propicia uma série de vantagens, como consultas, a gente trabalha com SQL por meio de métodos, né? E tudo isso com base em JavaScript, que é o que a gente está trabalhando nesses últimos períodos aí, tá? Então, as nossas tabelas do banco de dados, elas se transformam em models. Então, esse é um trabalho que a gente sempre tem que fazer. Então, como eu sempre disse para vocês, aquela outra tecnologia que nós estudamos, a gente está revendo aqui, toda a parte conceitual. Porque a gente muda de tecnologia, no entanto, os conceitos permanecem. O conceito de modelo, a gente vai ver daqui a pouquinho o conceito de visão, de controle, né? Muito bem, então no banco de dados a gente pode ter, por exemplo, users, products, item, ou seja, uma tabela de usuários, uma tabela de produtos, uma tabela de itens de produtos. Só que, quando a gente cria um mapeamento, quando a gente faz um mapeamento, diferentemente do Java, né, onde a gente cria classes, aqui a gente vai trabalhar com JavaScript. Então, nós vamos criar um arquivo JavaScript correspondente a uma tabela do nosso banco de dados. Por exemplo, eu vou criar uma users.js que vai estar associado ou associada a users lá do nosso banco de dados. Da mesma forma, products.js associado à tabela products e também product item.js associado à nossa tabela de product item. É sempre assim, tá? Então, a gente muda de tecnologia, mas os conceitos permanecem. E aí, uma coisa que eu já falei, e agora a gente vai ver, que o Sequelize, ele nos também propicia a execução de SQL, só que utilizando orientação a objetos. Tá?
Então, por exemplo, uma consulta, uma inserção de um registro na tabela de banco de dados. Então, eu coloquei aqui, ó, insert into users. Espera aí só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa certinho. Insert into users, eu coloquei name e e-mail, values, aqui eu coloquei os valores. Então, é assim que a gente faz o insert numa tabela do banco de dados, né? A gente forma quais são os campos e informamos os valores e por meio do comando insert, SQL. Para a gente poder fazer uma consulta, select asterisk from users, eu posso criar uma condição, where e-mail, eu coloco o nome do e-mail aqui, né, como eu vou consultar um registro só, coloco o limite 1, e ele vai me trazer aquele registro. Usando o SQLize, eu poderia também utilizar esse mesmo recurso aqui, ó, de instruções SQL, de cláusulas, né, SQL. Só que aqui eu vou usar métodos. Por exemplo, eu quero criar um registro. Observem aqui, ó, eu faço referência ao meu arquivo JS, que corresponde à minha tabela lá no banco de dados, que é a nossa classe user, e eu vou usar o método create. Então, eu trabalho com os objetos e métodos, e aqui eu faço a mesma coisa. Só que como eu estou trabalhando com objetos, eu tenho que montar o quê? Uma estrutura de objetos. Aquela estrutura JSON, né? JavaScript Object Notation. Aqui, quando eu quero fazer a pesquisa a um registro, eu vou usar o find_one para fazer essa pesquisa. Então, se a gente for fazer assim, uma analogia com o que nós vimos lá no Spring, a gente vai ver que a gente conseguia tudo isso lá também, né, com o uso de um dos produtos, né, do Spring, que é o Spring Data, a gente conseguia fazer tudo isso também. Tá? Bom, aí a gente vai entrar nas migrations. Tá? Uma vez que a gente já entendeu a ideia do SQLize, nós vamos começar a trabalhar com migrations. E migrations também vai eu vou me reportar a algo que nós já fizemos também no passado, usando a mesma analogia. Vamos lá. Então, como é que funcionam as migrations? Controle de versão para base de dados. Então, se eu quiser criar a minha estrutura de dados, criar as minhas tabelas, né, desenvolver aquela operação DDL, né, Data Definition Language, que é uma das áreas do SQL, que é a parte de definição, criação de tabela, alteração de tabela, exclusão de tabela. Isso eu posso fazer utilizando as migrations. E aí, a migration, ela me faz lembrar de uma ferramenta que nós usávamos também em Java, chamada Flyway. Vocês devem lembrar. Bom, utilizamos as migrations para fazer todo esse tipo de alterações em estrutura no nosso banco de dados, como eu já comentei aqui. Tá? E elas também funcionam como um controlador de versão, podendo-se fazer rollback para desfazer alterações, por exemplo. Então, imagina que eu estou realizando uma operação e eu tive um problema. Eu posso utilizar o rollback. E o SQLize ele vai registrar lá no meu banco de dados um registro, ou melhor, ele vai sempre registrar isso numa tabela específica, onde ele vai colocar lá o registro referente àquelas minhas operações. Tá? Bom, cada arquivo contém instruções para criação, alteração e remoção de tabelas, ou colunas, né? Mantém a base atualizada entre todos os desenvolvedores do time e também no ambiente de produção. Essas aqui são as vantagens, né, de se utilizar o migration dentro do SQLize. E aí a gente tem essa ideia de cada arquivo é uma migration e sua ordenação ocorre por data. Aqui ele tem uma diferençazinha para o Flyway, né? O Flyway ele não possuía essa regra, né? E aqui na migration do SQLize já é um pouco diferente. Bom, vamos para o exemplo, então.
eu quero, e aqui a gente vai fazer, isso vocês vão fazer na prática, a gente vai criar uma tabela de usuários. Então, uma vez que a gente criou já o nosso, nós já instalamos o PostgRE, né, na nossa aplicação, é só a gente rever as últimas aulas, tem todos esses procedimentos lá. Agora chegou a hora da gente poder implementar isso dentro da nossa API, que é o que a gente está desenvolvendo. Então, observem aqui, ó, esse modular.exports. Então, a gente tem dentro dele um app. O app. Esse app ele serve para executar a migration. E a gente tem aqui embaixo o DAO. Eu coloco a observação de que ele serve para fazer o rollback. No app, será criada a tabela por meio do create table. Tá? Observem aqui, ó. Olha o método create table. E caso haja um rollback, será executado o drop table, que apagará a tabela. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem o método drop table. Tá? Então, isso aqui, na verdade, acaba se tornando uma receita de bolo. Porque certamente vocês já têm familiaridade com essa linguagem que vocês vão ver aqui. Porque o que eu estou fazendo aqui é simplesmente estar criando uma tabela de usuários e eu estou passando para dentro desse app quais são os meus atributos, quais são os campos dessa tabela, por exemplo, ID, name, e-mail. Então, eu passo esses campos e eu coloco para cada campo quais são as características dele. Esse aqui, por exemplo, o ID, olha, ele não permite nulo, né? Ele é autoincremento, ele corresponde a uma chave primária e ele é do tipo inteiro. No caso do name, ele tem as suas características, olha. Também não pode ser falso, eu tenho que ter um valor para o nome, e ele é do tipo string. Você vê que a gente não necessariamente tem que informar todas as características, né? Isso é particular de cada atributo. Aqui, por exemplo, o e-mail, a gente está definindo que ele é único na nossa tabela. Muito bem, então a gente define toda a estrutura da nossa tabela por meio desse create table, tá? Bom, isso aqui é uma migration, ou uma migration, né, como vocês quiserem, tá? Então, eu coloquei aqui a referência de esse material já está disponibilizado para vocês, tá? Aqui eu coloquei a referência de um manual para vocês pesquisarem, se quiserem conhecer mais sobre as migrations, tá? E eu coloquei umas observações aqui no final. É possível desfazer uma migração se errarmos algo enquanto estivermos desenvolvendo a feature, né? Por exemplo, é o rollback, é o procedimento. Quer dizer, essa feature é um recurso, né, que eu estou desenvolvendo, que eu estou implementando. Depois que a migration foi enviada para outros desenvolvedores ou para o ambiente de produção, ela jamais poderá ser alterada. O que eu posso fazer e o que eu devo fazer é criar uma nova migration. Cada migração deve realizar alterações em apenas uma tabela. Você pode criar várias migrations para alterações maiores. Então, essa é mais ou menos uma regrinha, né? É uma, digamos assim, é uma boa prática, a gente criar uma migration para cada tipo de tabela do nosso banco de dados. Bom, e aqui a gente vai apenas fazer um comentário sobre esses SEDs, utilizado para a configuração de ambientes testes. Tá? Imaginem que a gente queira efetuar alguns testes no nosso sistema. Só que a gente ainda não implementou isso, nós ainda não implantamos, nós ainda não temos uma base de dados. Os SEDs, eles funcionam para isso. Tá? População da base de dados para desenvolvimento. Nós podemos utilizá-lo no projeto para a geração de dados em tempo de execução. Quando subimos o projeto, são criados dados fake, quer dizer, são dados fictícios, né? Ele é muito utilizado para testes, ele é executável lá via linha de comando, ele não deve, né, ser utilizado em ambiente de produção, uma vez que ele serve somente para testes. E a ideia é que a gente vá usar apenas dados fictícios, né, para que a gente possa testar o nosso sistema, a performance,
para ver se está tudo funcionando, né? E existem várias bibliotecas para isso. E a gente pode utilizar, no caso, os SEDs, que é um recurso. Caso sejam dados que precisam ir para a produção, a sua migration pode manipular dados das tabelas. Mas não é aconselhável, tá, pessoal? Não é aconselhável. Isso aqui é mesmo só para questões de teste. Agora a gente fala sobre arquitetura MVC. Né? E aqui é outra coisa que eu tenho certeza que vocês já aprenderam quando nós também tratamos em outra tecnologia, que é a arquitetura MVC. De qualquer forma, a gente vai dar uma repassada. O MVC significa Model View Controller. Trata-se de uma arquitetura bem antiga, mas muito utilizada nos dias de hoje. O M representa um modelo, os models. A ideia é que o model armazene a abstração do nosso banco de dados. Em outras palavras, aqui a gente vai desenvolver aquele nosso mapeamento, né? Vamos criar o nosso mapeamento, utilizado para manipular os dados contidos nas tabelas. Não possuem responsabilidade sobre a regra de negócio da nossa aplicação. Representa o código da estrutura do banco de dados, utilizando ORM ou não. É recomendável que a gente utilize toda a estrutura do ORM, uma vez que a gente vai trabalhar com isso. Tá? Mas os modelos, os models, eles representam exatamente a ligação entre o nosso banco de dados e a nossa aplicação. A view é o retorno ao cliente. Em aplicações que não utilizam um modelo de aplicações API REST ou API REST, este retorno pode ser um HTML. Mas no caso dessa nossa API, a view será apenas um JSON, que será retornado no front-end e depois manipulado pelo React.js ou React Native. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque o conceito de view, a gente tem, dentro da arquitetura MVC, esse conceito de view, ele tem características diferentes de acordo com a implementação que a gente está fazendo. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com a API REST. A gente está criando a API. A gente não está trabalhando com HTML, então não vou retornar HTML. A ideia da API, o que a gente tem conversado, que a gente inclusive já falou quando a gente trabalhou essa parte de cliente-servidor, a ideia é que ela nos retorne apenas uma estrutura de dados, no formato de objetos, JavaScript, Object Notation. Nós não vamos retornar HTML. Né? HTML se eu estivesse trabalhando com uma tecnologia full MVC, como, por exemplo, o Spring MVC, onde nós trabalhávamos com TimeLeaf, mas aqui não. Aqui a gente está trabalhando com API. Então, a API ela vai retornar apenas JSON. Eu poderia também, lá no Spring, trabalhar com API também, né? E não retornando JSON. Poderia ser, mas seria uma outra alternativa. Tá? Mas que fique claro que nosso trabalho aqui é o desenvolvimento de uma API. Então, a gente está tratando do desenvolvimento da API do nosso projeto, da nossa aplicação. Então, o retorno será sempre via JSON. Agora, o controller é o ponto de entrada das requisições da nossa aplicação. Uma rota geralmente está associada ou mapeada. Eu acho que talvez esse seja um tema mais familiar para vocês. Diretamente com um método do controller. Tá? Então, só para a gente mostrar aqui um pouquinho na prática, né? Aqui, ó, a gente tem a nossa aplicação, né? Vocês lembram que nós criamos as nossas rotas e a gente definiu aqui um mapeamento, ó. Tá vendo? Então, associado ou associada ou associado aos nossos mapeamentos,
a gente pode associá-los aos controllers. Né? É assim que nós vamos trabalhar, no mesmo estilo que nós trabalhávamos lá com a outra tecnologia, Spring. Tá? Para aplicações pequenas, essa é uma observação importante, pode-se incluir grande parte das regras de negócio da aplicação nos controllers. Embora não seja recomendável, mas pode ser feito, dependendo do tamanho da aplicação. Agora, na medida que a aplicação começa a crescer, o interessante é que as regras sejam isoladas. E a gente trabalhou muito com isso, né? A gente isolava em serviços. Nós trabalhávamos com um determinado padrão de projeto, patterns, né? A gente criava os serviços para as nossas regras de negócio. Bom, o controller trata-se de um código JavaScript que contém a lógica do negócio. Ele é o intermediário entre o model e a view. Uma boa prática recomenda que o controller seja representado por uma classe. Deve sempre retornar um JSON, não poderá chamar um outro controller ou um método da própria classe. Deve ser suficiente para funcionar de forma independente. Então, a ideia é que quando você criar um controller, ele não tem que chamar métodos de outro controller. E ele não tem que chamar método de dentro da própria classe. O método tem que ser um método único, tá? Para resolver, para desenvolver uma tarefa. Efetuar um cadastro, fazer uma consulta, coisas do tipo. Bom, e aí a gente tem a relação entre os três, né? Em outras palavras, a view faz a requisição, o controller recebe, processa, chama o banco de dados por meio do model, o banco de dados retorna para o controller e repassa para a view a resposta, a qual é renderizada como saída para o usuário. Então, esse é uma espécie de ciclo de vida de uma arquitetura MVC que nós vimos assim muito nos nossos estudos anteriores aí. O controle, ele sempre vai possuir esses 5 métodos aqui, ó. Index, show, store, update, delete. Cada um com a sua funcionalidade. Index, quando eu quero fazer uma listagem. No caso, eu estou criando aqui uma classe controladora de usuários, então aqui no index eu estou fazendo uma listagem de usuários, no show eu estou exibindo um usuário, store eu estou cadastrando um usuário, update eu estou alterando um usuário e o delete eu estou removendo um usuário. Tá? Agora eu coloquei umas observações aqui interessantes, olha, com relação às boas práticas para você trabalhar com os controladores. Uma boa prática de criação de controller na estrutura REST e MVC em geral, é que o controller possua até 5 métodos. Pode ser que possua menos. De repente, você tem aqui um controller que não tenha, por exemplo, deleção. Pode ser. Mas que ele tenha até 5 métodos. Não pode passar disso. Caso surja a necessidade da criação de outro método, significa que há a necessidade da criação de outro objeto. Então, eu vou criar um outro controller. Por exemplo, uma section controller, um login controller, entre outros. Aí, olha só esse comentário aqui. Olha. Imagine que no exemplo acima, né, a gente tem aqui esse controlador de usuários, você queira implementar um método para autenticar o usuário. Olha, eu criei a minha tabela de usuário, né, onde eu vou registrar, obviamente, todos os meus usuários. Eu quero agora que, quando a pessoa for entrar no sistema, que ela se autentique. Bom, quando for criada uma sessão, que é a autenticação, o controller responsável por isso não deverá ser o user controller, porque não é papel dele. Não estamos criando um usuário, mas sim uma sessão, porque quando o usuário se autentica, eu crio uma sessão para ele. Ele vai permanecer naquela sessão enquanto ele estiver logado. Está sendo realizada uma autenticação. Neste caso, o controller deveria ser um session controller. Entenderam a ideia? Eu não posso confundir as coisas, tá? E provavelmente esse section controller ele vai ter lá outros métodos, tá? Que caracterizam
o controle de sessão. Tá? Bom, e com isso a gente termina essa primeira parte, onde nós falamos sobre o Sequelize, a configuração, falamos sobre as migrations, fizemos uma revisão na arquitetura MVC e falamos de mapeamento objeto relacional. Tá? Nós continuamos aí na sequência.